Então, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. E hoje, o Fabiano, ainda bem que ele é grandão, ele está perto da porta. Varão, quem passar aí, tu agarra, tá? Não deixa ninguém correr, tá? Tem uma palavra que o Senhor tem preparado há muito tempo e, particularmente, eu acredito que chegou o momento de nós falarmos sobre ela. E o tema dessa mensagem é os marginais da fé. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todos acharam? Em caso de despressurização, máscaras cairão sobre sua cabeça, não se desespere, entendeu? Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, a palavra de Deus diz assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei com que nada me domine. Amém. Então, essa palavra é, como eu disse, só para você entender, a igreja primitiva, ela passou por muitas tribulações, né? A gente olha hoje, e quando algumas pessoas falam sobre legislações que estão sendo levantadas, decisões que têm sido tomadas, elas vão de encontro à Igreja de Cristo. Isso não é novidade para nenhum de nós. Então peço para você, por favor, não se escandalize. Todas as vezes que existe, né, uma intenção indo de encontro à Igreja de Cristo, a igreja ela sempre foi perseguida, ela está sendo perseguida, ela sempre será perseguida. E nesse momento, o apóstolo Paulo, né, como um dos pilares da Igreja de Cristo, a Bíblia diz que está alicerçada sobre Cristo e sobre a doutrina dos apóstolos. Ele vem trazer algumas disciplinas para a igreja. E a primeira delas é trazer à baila algumas discussões que você pode encontrar ao longo das cartas sobre guardar ou não guardar o sábado, sobre comer ou não comer carne de determinados animais, sobre determinadas práticas de fazer ou não fazer, sobre festejar as festas judaicas ou não, enfim. Então, o apóstolo Paulo ele vem disciplinar a Igreja de Cristo. E quando ele trata sobre esse tema, eu quero falar com você sobre marginais da fé. Eu acho que a maioria já sabe o porquê desse tema, né? Eu já falei aqui algumas vezes que um dia seria pregado, chegou o dia. Significa dizer, quando a gente fala sobre marginal, a gente tem logo a figura daquele trombadinha, né? Aquele menino na rua que puxa um cordão ou puxa um boné e corre, né? E acaba que comete um delito. E esse tema ele não fala especificamente sobre isso. Mas ser um marginal significa dizer que alguém que anda à margem, né? A marginal do rio Tietê. Vocês já ouviram falar dessa avenida? Alguns tiveram a oportunidade de visitar. O que é a marginal Tietê? É uma estrada que fica à margem do rio Tietê, ele acaba acompanhando. Então o marginal na fé é aquele que anda à margem daquilo que a Bíblia diz. É aquele que quando se depara com determinadas situações, ele fala, opa, estou com vontade de fazer tal coisa, será que eu posso? Será que eu devo? Será que me é lícito? Será que me convém? Você entendeu? E eu quero traçar com vocês alguns pontos. Eu quero falar com vocês sobre 6 pontos sobre essa palavra, sobre o marginal na fé. E o primeiro deles é o perigo de você viver às margens, né? E quando fala sobre perigo, o apóstolo Paulo vem confrontar uma mentalidade que é uma mentalidade muito perigosa. São as pessoas que dizem, não é pecado, não tem problema, Deus entende. E quem saberia dizer uma palavra no nosso tempo que é muito, muito conveniente? Nada a ver. Já ouviu falar assim, não, isso aí não tem nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver. Você já viu isso? Ou seja, pessoas acabam cedendo realmente às tentações, acabam cedendo às vontades. E olha para o lado e fala assim, mas isso aí não tem nada a ver. Você entendeu? Ou seja, ela começa a revisitar as escrituras sagradas para ver se existe autorização para fazer algo. Você que é líder hoje da igreja, nós como pastores, a Carla desse ministério, quantas e quantas vezes nós já fomos abordados com determinados questionamentos que eu vejo que são questionamentos sinceros, mas determinadas pessoas perguntando se podem ou não podem fazer algo, entendeu? A gente olha à luz das escrituras e consegue ver que a escritura ela não condena determinadas práticas, mas não significa dizer que tais práticas vão agradar a Deus. Você consegue perceber a diferença? Ou seja, não significa dizer que porque de repente a Bíblia não condena, exatamente significa dizer que aquilo que a Bíblia não condena vai agradar o Senhor acerca da tua prática. Isso é algo muito profundo, eu sei, mas você tem que estar atento para isso, para que vocês não fiquem à margem do que a palavra de Deus diz. Mas o grande problema é que pessoas elas vão tentando chegar até a margem da permissão daquilo que a Bíblia diz que podem fazer. Você entendeu? Então marginal significa dizer aquela pessoa que está andando exatamente em cima de um limiar daquilo que pode e daquilo que não pode. Porque a preocupação dela é não contrariar a Bíblia e não agradar a Deus. Você consegue perceber a diferença? Então aquilo que não contraria a Bíblia Sagrada, e eu tenho uma notícia para dar para você,
Aquilo que é contrário ao que a Bíblia diz é pecado. Amém? Eu estou agindo de forma contrária ao que a palavra de Deus diz. Está registrado. Isso é pecado. E o pecado, ele causa afastamento de Deus. Mas quando você tem determinadas vontades em que você olha uma brecha estreita de que você pode fazer, aí cuidado. Você pode estar se comportando como marginal na fé. Note, eu quero que você abra a Bíblia, não feche, lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, vamos ler o verso 13. Gálatas 5, 13. Super rápido, se você for rápido de CEP, de endereço, Gálatas capítulo 5, 13. Se você tiver com a NVI, página 182. Você foi ver cena 182, né? Olha aí. Gálatas 5, 13. A palavra de Deus diz o seguinte: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que é que a gente consegue perceber aí? O que a Bíblia silencia, você de repente permite com que a sua carne afloresça. E a sentença é o seguinte: isso é viver às margens da palavra, não no centro da vontade de Deus. Você entendeu? É como se a Bíblia, você abre a sua Bíblia, ela tem um centro e você tem duas folhas, uma para a direita e uma folha para a esquerda. Ao longo das duas folhas da direita e da esquerda, você vai conseguir que existe uma série de ordenanças. Se você se colocar ali no meio da palavra, você vai ter uma série de orientações. Mas se você se colocar na beira da Bíblia, você corre o risco de cair dela, porque você pode ceder a sua carne. Amém? Segundo ponto, nem tudo que é permitido edifica. Nota que a finalidade do apóstolo Paulo, quando ele traz essa palavra para cada um de nós, ele não é cessear a sua liberdade. Entendeu? Ele não quer fazer com que o homem, com que a mulher de Deus não tenha liberdade. O que ele quer fazer justamente é ajustar o coração. Olha a diferença. Ele não quer tirar a liberdade que você tem no seu caminhar, no ir e vir. Ele quer alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Hoje, a gente já falou isso algumas vezes também aqui, existem determinados lugares que, à luz da interpretação da palavra de Deus, e aqui eu quero abrir um parêntese, ser um marginal na fé não significa somente você andar na estreita, no limiar, exatamente no limiar do que a vontade de Deus permite. Mas é também você não ter profundidade de trazer uma interpretação correta do que a Escritura Sagrada diz. Por exemplo, existem lugares hoje, igrejas em que você adentra, que uma mulher não pode usar brincos. Sim ou não? Sim. Existem lugares que você adentra hoje que mulheres não podem pintar cabelo. Lugares hoje que a mulher não pode nem depilar aqui embaixo da axila. Entendeu? Ou seja, a mulher usar calça jeans. Onde é que eles se apegam? Eles se apegam na palavra que diz que o que agrada ao Senhor não são, no caso, os instrumentários, não são os objetos externos, mas aquilo que está lá de dentro. Aí eu pergunto, a palavra de Deus está correta? A palavra de Deus está correta? O que é que está errado? A interpretação. Você entende? E às vezes, quando a gente fala ser um marginal na fé, e nem tudo que é permitido edifica, é você se usar até mesmo da palavra para poder aprisionar pessoas. Então o que o apóstolo Paulo vem trazer, ele não é tirar a liberdade do crente, não é tirar a liberdade do homem e da mulher de Deus, mas é alinhar, colocar você no centro da vontade daquilo que Deus espera. Olha, a gente fala sobre permissões e existem determinados comportamentos nossos que eles não são contra a vontade de Deus. Mas aquilo que Deus quer para a sua vida, Ele pode te usar de uma forma mais sensível. E trazer um discernimento para você que, de repente, aquilo que é lícito para você, o seu comportamento vai servir de pedra de tropeço para um irmão. Você entende? Ou seja, isso é uma questão mais profunda. Vou dar um exemplo para você. Eu e a Carla, a minha família, a gente gostava de frequentar uma cantina italiana lá em Manaus, chamada La Farruca. Entendeu? Era um lugar gostoso. Tinha comida lá, a gente gostava da comida que servia naquele lugar. E vez ou outra a gente ia para lá e às vezes a gente tirava até foto, Às vezes depois saía do culto, ia para lá almoçar, enfim. E algumas vezes nós tiramos foto naquele lugar ou até mesmo em outros restaurantes. E quando chegou um dia, nós estávamos lá naquele lugar, nós estávamos fazendo nada de errado e nós íamos tirar uma foto. A Carla pegou o telefone e vai tirar uma foto e o senhor me constrangeu. Ele me constrangeu porque existia alguém dentro do ministério que estava passando necessidade. Entendeu? E aquela foto ia servir de pedra de tropeço para o meu irmão. É como se fosse mais ou menos assim: Senhor, como pode, tá lá os meus irmãos em determinado restaurante
e eu estou aqui passando fome de repente. Que Deus é esse que está me deixando passar fome? Você entendeu? É o discernimento que veio para mim. Era ilícito eu estar naquele lugar? Era ilícito de repente eu desprender conforto para minha família? Era ilícito a gente tirar uma foto? Não. Mas será que era conveniente naquele momento para o Senhor eu postar uma foto, eu e minha família numa mesa abastada, enquanto talvez algumas pessoas estivessem passando necessidade dentro do ministério? Você entendeu o que eu estou dizendo? Ou seja, a finalidade de Deus não é aprisionar o crente. A finalidade de Deus não é trazer liberdade para o crente, não é cessear a liberdade do crente, mas trazer o crente para o centro da vontade dele. Porque você vai ser utilizado, cada um de nós, como eu orei aqui no início, cada um de nós somos membros e somos diferentes. Cada um de nós tem uma função e temos funções diferentes aqui dentro desse ministério. Eu vou abrir um parênteses aqui também. Hoje me alegrou muito a gente chegar, estamos num ambiente de chuva, e a gente ser recebido com um guarda-chuva no carro, para a gente não se molhar. Ou seja, se você perguntar para o irmão, ninguém mandou com que fizesse isso, mas alguém um dia tem o despertar de servir de uma forma diferente. Quantas vezes você já foi recebido com guarda-chuva no carro, na sua vida aqui nesse lugar? Começou hoje. Você entendeu? Começou hoje. Olha a responsabilidade do irmão, né? Começou hoje. Aí é o tipo do nível que não pode baixar, entendeu? Então, nem tudo é permitido, mas nem tudo que é permitido edifica. Então, aquela minha foto que eu ia postar aquele dia lá naquela cantina La Farruca, lá em Manaus, ela não ia agregar na vida de alguém. Renzo, e quem era esse alguém, meu irmão? Eu não sei até hoje. Eu sei que aquele dia nós escolhemos obedecer ao Senhor. Entendeu? Eu falei com a minha esposa, com a Carla, e falei, amor, não vamos postar não, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai servir de pedra de tropeço para alguém, foi ministrado aqui agora, então não vamos fazer isso. Aí, a partir de hoje, eu vou dar uma notícia para você, você nunca mais vai postar uma foto no restaurante. Não é isso que eu estou dizendo. Só o que eu estou dizendo é que você tem que ter sensibilidade para estar no centro da vontade do Senhor. E isso vai fazer toda a diferença. Note, nós servimos a um Deus que traz para cada um de nós liberdade. Liberdade, não traz aprisionamento. Amém? Lá em 1 Coríntios 10, 23, a palavra diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, o cristão maduro, ele não pergunta assim, eu posso fazer? Estou falando do cristão maduro. Ele tem determinada atitude, e é difícil você ver um cristão maduro perguntando assim, será que eu posso fazer isso? Ei Deus, eu posso fazer? Senhor, eu devo fazer? Aí vai ser difícil encontrar um cristão maduro perguntando isso. Sabe por quê? Porque o simples fato da possibilidade de talvez desagradar a Deus não faz parte da vida dele. Ele abandona. Esse é o cristão maduro. Você entendeu? Então o cristão maduro ele não pergunta se pode fazer. Ele faz questionamentos assim, será que isso agrada a Deus? As minhas atitudes têm agradado ao Senhor? Será que isso me edifica? Será que isso edifica a minha casa? Isso edifica a minha vida? Isso edifica a minha liderança? Isso vai edificar a minha igreja? Isso vai edificar a minha família? Vai edificar a vida do meu filho? Nem tudo que é permitido edifica. É pecado jogar bola? Para alguns lugares, sim. O homem não pode jogar bola porque é uma competição. Sabia disso? Você sabia disso? É pecado jogar bola? Não. É uma competição. Eis que estamos na Copa do Mundo de 2010. Brasil e Holanda, eu acho. Teve acho que era a quarta de final. Acho que era isso. Era Brasil e Holanda, Brasil e Croácia, agora eu não lembro. E eu lembro do atacante, era o Gabriel Jesus. E tá frio? Tá frio? Tá com frio? Sério? Tá frio aí? Meninas? Não? Tá frio? Oi? Tá frio? Dá uma aliviada ali, Léo, por favor. Dá uma aliviada ali, por favor. E era uma decisão de Copa do Mundo, acho que quarta de final, semifinal, não sei. Brasil e lá o time lá, eu acho que era Holanda, era Croácia. Eu vou ver depois para ter mais certeza. E eu tava sendo torcedor brasileiro na Copa do Mundo. É errado? Pera, é errado? Torcer pro Brasil e dizer assim, faz um gol, vai Ronaldinho, vai pra cima dele, humilha ele, deixa ele no chão, Ronaldinho. É pecado? Olha a pergunta, né? Humilha ele, Ronaldinho, vai, tá debaixo da perna desse sem vergonha. Tô lá torcendo pelo Brasil. Aí ele chega, o Gabriel Jesus chega na linha de fundo, ele pega uma pancada. Aí quando ele pega a pancada, o que é que vem na minha cabeça? Pênalti, dentro da área, pênalti.
E estava lá eu torcendo em casa, estava eu, minha família e tinha uma outra família também torcendo junto com a gente. E quando ele derruba o Gabriel Jesus e dentro da área, 2010, foi 2010. Não, 2014, deixa eu ver meu cálculo, me traiu. Foi 2014, 2018. Tô lá e derruba dentro da área, pá, quando derrubou dentro da área, pênalti. E o juiz não deu pênalti. E saiu dos meus lábios a seguinte palavra: esse viado quer prejudicar o Brasil. Saiu essa palavra da minha boca. E naquele dia eu senti algo que foi algo que eu nunca mais senti na vida. É como se tivesse colocado uma agulha no centro da minha cabeça e puxado assim. E o discernimento que eu tive na hora foi assim: você perdeu a presença. Meu irmão, nossa, o Brasil perder na Copa do Mundo não me deu tristeza nenhuma. Mas o abandonar da presença de Deus na minha vida naquele momento ali me levou ao desespero. E eu levantei do lugar, as pessoas que estavam lá em casa, passou meio que despercebido na hora, mas eu sabia, Deus sabia. E eu levantei, fui tomar uma água, voltei, fiquei ali por educação, porque tinha outras famílias dentro de casa. Quando terminou, eu falei aquela assim, né? Pois é, né? Pessoal, valeu. Aí o pessoal, não, valeu. Esse é um convite para todo mundo ir embora, né? Eu não queria mais ninguém na minha casa, entendeu? O pessoal, valeu. E na cabeça das pessoas é como se eu tivesse chateado porque o Brasil tinha perdido a Copa do Mundo, mas não era nisso. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha perdido a presença de Deus naquele lugar. Entendeu? Ou seja, não há nada de errado você ver Copa do Mundo. O errado é a forma com que você faz isso. Isso vai fazer toda a diferença. Eu levei alguns dias, não lembro agora quantos dias, mas levei alguns dias para sentir a presença de Deus de novo. Então, fica aqui o recado para cada um de nós que estamos à véspera de uma Copa do Mundo. Por conta disso, a partir daquele dia, eu era torcedor do Botafogo, via jogos de futebol e tal, e a minha esposa sabe. Eu não tenho o hábito mais de ver partido de futebol faz muito tempo. Só na Copa do Mundo que eu paro ainda, com muita ponderação no torcer. Entendeu? Mas eu abandonei aquilo porque é errado assistir jogo de futebol? É errado assistir jogo de futebol? Não. Mas aquilo não me edificou. Essa que é a diferença. Aquilo me fez perder a presença de Deus. Ano retrasado, o Botafogo foi para a final da Copa Libertadores. Nós estávamos na Bahia. E nós estávamos em Recife, né? Estava em Recife, ia pegar um voo e vim embora para Macapá. E final, eu fui me ajeitei todinho, meu irmão. Tinha lá um telão bem ali, cheguei no restaurante, botei aqui minha água com gás, pedi uma batata frita. Começou o jogo, lá e cá, aquele negócio, aquela angústia, eu falei, não, meu irmão, isso aqui, eu vou perder a presença. Deixei a batata frita, mesma conta. Fui andar no shopping, andando, e a Carla ia me dizendo, placar, amor, Botafogo fez mais um gol. Mas por que isso? Irmãos, porque, nossa, a presença vale muito mais do que uma final de Libertadores. E vai valer muito mais do que uma final de Copa do Mundo. Você entendeu? Então, para que você entenda a maturidade da essência, e você é permitido você está em determinados lugares, é permitido você participar de determinadas ocasiões, mas nem todas essas permissões que Deus dá para você vai edificar a sua vida. Aquele dia minha vida foi destruída naquela semifinal e pela graça de Deus foi reconquistada porque nós servimos a um Deus que é muito misericordioso. Mas que você carregue isso no coração, que nem tudo que é permitido vai edificar a sua vida. Terceiro ponto, a mente carnal busca brechas, o espírito busca santidade. Qual a diferença? A mente carnal busca brechas, ou seja, posso ou não posso? Posso ou não posso? Mas o espírito busca santidade. Quem vive procurando justificativas, primeiro, negocia princípios. Uma palavra que a Carla fala muito é: se você não vive o princípio atropela você, é isso, né? Se você atropela princípios, o princípio atropela você. Você entendeu? Se você não cumpre princípios, o princípio te quebra lá na frente. É isso? Pronto. A primeira tá valendo também, você entendeu, né? Só que quem negocia princípios vive tragédias. Você não vai viver princípio de Deus, ainda que no momento de desespero você ore para Deus e fale assim: Senhor, mas não vai adiantar. Posso dar um exemplo para vocês? Gênesis capítulo 3 fala sobre a queda do homem e da mulher. Qual foi a oferta da serpente para Eva? Qual foi a oferta da serpente para a mulher? Na verdade, não para Eva, para a mulher. Porque o nome dela era mulher no início. Foi isso mesmo que eu disse? A primeira oferta
da serpente para a mulher é questionar aquilo que Deus tinha dito. A primeira oferta foi questionar o princípio de Deus. Deus disse, não comeis. Entendeu? Aí a Eva já vem com não toque, senão morrerás. Ou seja, ela negociou o princípio. Se aquilo não é, Deus falou para não fazer, você não tem nem que se aproximar. Você entendeu? Você não tem nem que se aproximar. Então, o crente maduro, a pessoa que busca a santidade de Deus, ela nem se aproxima daquilo que pode afastar a presença. Existe o risco e existe a possibilidade. Quando você encontra o risco de uma forma evidente, você se afasta. Por quê? Porque é muito arriscado, você se afasta. Mas a possibilidade de repente agradar a Deus, será que você tem se afastado dele também? A palavra de Deus diz, te afasta da aparência do mal. Você não precisa estar lá para saber se é mal, você não precisa experimentar para ver se é ruim. Mas a Bíblia diz, se afaste da aparência do mal. É quando Deus fala isso, Ele está querendo guardar somente uma coisa. Ele está querendo guardar a presença dele dentro de você. É só isso que Ele quer guardar. Ele quer guardar a presença dele dentro de você. Ele quer continuar fazendo habitação dentro de você. Mas você pode escolher presenciar o mal. Aí vai ser uma escolha sua. Então, a mente carnal busca brechas. O espírito busca santidade. Quando a mente carnal busca brechas, ela relativiza o pecado. É assim, ó. Vamos para a premissa. Você serve a um Deus que é misericordioso. Você serve a um Deus que é misericordioso. Bem, tá. Você é imperfeito. Amém? Logo é permitido você errar. Amém? Está repreendido em nome de Jesus. Você entende o que é você relativizar o pecado? É assim, ó. Não, mas Deus é misericórdia. Ah, Deus é misericordioso. Então vou fazer só isso aqui. Ele vai me perdoar. Sim ou não? Hã? Mas será que a gente não age assim às vezes? Você entendeu a diferença? Ou seja, isso é uma mentalidade da carne. Você vai e você cede, porque você sabe que você serve a um Deus misericordioso e você tem a certeza de que Ele vai lhe perdoar. Aí eu vou falar assim para você, é mesmo? É mesmo? Eu vejo determinados comportamentos de homens e de mulheres de Deus que eu fico assim, assustado. E eu falo assim, meu Deus, dá vontade de pegar na mão, abraçar e dar um tapa na costa e dizer assim, meu irmão, você é muito corajoso, cara. Nossa, meu Deus do céu. Se pudesse eu fazer uma camisa com teu nome assim, para levantar num gol e falar assim, eu estou contigo e tal. É muita coragem você negociar com Deus. É muita coragem. Quando você consegue se aprofundar em quem é Deus, porque ninguém consegue conhecê-lo plenamente, porque Ele é insondável. Entendeu? Ele é um Deus infinito, então ninguém conhece plenamente Deus. Mas quando você mergulha num relacionamento com Ele, você começa a entender quem é Deus. Tem determinados comportamentos que você não vai ter, porque você sabe quem é Deus. Deus matou nações inteiras, mandou homem em guerra matar nações inteiras para que o povo de Deus não se contaminasse com elas. Esse é Deus. Eu lembro que nós estávamos num determinado culto e o meu pastor estava orando e ele falou assim, Deus, Senhor dos exércitos, Deus que tudo pode, fortaleza de segurança para o cristão. Deus, como é que ele falou? Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus poderoso, violento nas guerras. Eu falei, estava até assim, eu falei, até me assustei, sabe? Só que, nossa, quando você vai ver, meu irmão, as batalhas que Deus tomou à frente, querido, não sobrou um. Não sobrou um, Ele não negocia com o pecado. Olha, Deus não negocia com o pecado. Não negocia. Ele queria um povo para Ele. Jesus chega diante de Jerusalém e chora. Jerusalém, Jerusalém. A Bíblia diz que ele fala assim, como uma galinha que protege seus peitinhos embaixo dos seus asas, assim eu queria fazer com você. Entendeu? Ou seja, Ele quer nos afastar de todo o mal, porque Ele quer exclusividade na nossa vida. Ele não quer te compartilhar com ninguém. Você entendeu? Ele não quer compartilhar você com ninguém. Quando eu falo ninguém assim, com o mal, com Satanás, com potestades, principados. E muitas vezes o que Deus faz, sabe o que é? A gente passa por determinadas circunstâncias e o que Deus faz é proteger a gente de nós mesmos, da nossa carne, da carnalidade.
A gente anda uma vida com Deus e não entende que nós passamos a ser espirituais. Nós deixamos de ser carnais e passamos a ser espirituais. Então não tem mais por que nós cedermos a nenhum prazer da carne. Não tem mais por que nós cedermos às tentações. Não tem mais por que nós cedermos às circunstâncias. Ah, mas é difícil. É difícil. Ah, mas a gente não consegue às vezes. Realmente às vezes a gente não consegue. Mas habita alguém dentro de você que tudo pode e tudo consegue. Aí quando você se rende a experimentar e viver dele de uma forma profunda, aquilo que você não consegue, Deus consegue. Eu podia passar o microfone aqui, de repente para os irmãos, e falar assim, cara, o que é que você fazia que era ruim antes? E você vai falar algo. E eu vou falar assim, você deixou de fazer. E a pessoa vai dar o testemunho para você que deixou de fazer. Mas essa pessoa, para deixar de fazer algo que era ruim, ela não conseguiu somente pelos seus esforços. Ela conseguiu a partir do momento que ela se rendeu a Cristo. E ela experimentou de um milagre. E esse milagre experimentado, a gente começa a compreender o que é a presença. E a gente começa a valorizar muito a presença porque a gente sabe dos poços de lama e podridão que Deus nos tirou. Então quando a Bíblia diz assim, quem é muito perdoado, muito ama. Quem entende que foi muito perdoado, muito ama Jesus, porque sabe que foi muito perdoado. E quem vos fala aqui é um cara que foi muito perdoado. Então por isso é que a gente transborda desse amor, porque eu fui muito perdoado. E em nome de Jesus que seja essa a sua história. A Bíblia diz quem roubava que não roube mais, ou seja, uma transformação total do que fazia. Eu tenho certeza absoluta que muitos de nós aqui, ou talvez todos nós, passamos por essa situação. Então, a mente carnal busca as brechas, o espírito busca a santidade. Romanos 8,5 diz assim, os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Quem vive no espírito pergunta, como posso agradar mais a Deus? O que vai fazer com que o crente evolua, com que o homem com a mulher de Deus evolua, é você fazer essa pergunta de uma forma franca. É você lá, não sei como é que você ora. Se você ora em pé, se você ora de joelhos, se você ora com o rosto no chão. Mas naquele momento, se você perguntar para Deus assim, Senhor, o que eu posso fazer para te agradar mais? Deus vai falar com você. Eu acho muito lindo, assim. Acho lindo. Não tenho outro conceito para dar em relação a isso. Eu acho muito lindo o recém-convertido. Sabe por quê? Porque quando a gente se converte a Cristo, a gente vem com cheio de dúvida. Mas cheio de dúvida. Eu tive muitas dúvidas. E a dúvida que mais permeou meu coração foi sobre falar com Deus. Porque as pessoas falavam que Deus falava, né? A gente conversou muito sobre isso, sobre falar com Deus. E eu perguntava para o meu líder, e você já sabe a história, não vou ser repetitivo aqui. E fui jejuar por isso, fui orar por isso, fui ler a Bíblia por isso, e lá um dia aconteceu. Entendeu? Mas o que fica, que eu acho que é muito lindo do recém-convertido é essa busca. A busca por ouvir Deus. O detalhe todo é que você não pode parar aí quando você ouve pela primeira vez. Entendeu? Você começa a ser ministrado e Deus fala com você às vezes uma vida e você nunca soube que era Ele. É quando você pecou, quando você fez alguma coisa que desagradou profundamente a Deus e vem aquele peso dentro de você, aquele constrangimento enorme que você não consegue muitas vezes vencer para pedir perdão para aquela pessoa que você ofendeu. Mas Deus está ministrando para você, dizendo que você tem que pedir perdão. Então aquilo daí já é um toque do Senhor, querendo falar com você, para você perdoar. Porque uma vez que você entende o que é perdão, uma vez que você busca uma reconciliação e entende o que é o perdão, você está mais suscetível a entender o que é a ação do Espírito de Deus dentro de você. Você está mais suscetível a entender a forma com que você foi perdoado em Cristo. Você entendeu? E a gente olha, às vezes, a gente acaba se convertendo e fala assim, poxa, agora quero ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus por isso. E você tem que buscar isso todo dia. Mas a grande busca que você tem que fazer é, Deus, o que é que eu tenho que fazer para te agradar mais? O que é que eu tenho que fazer para cumprir o meu propósito? O que é que eu tenho que fazer para estar no centro da tua vontade? Você tem coragem de fazer a seguinte oração? Deus Santo, olha, eu imaginei uma vez uma oração, e é uma oração que é uma bênção. E você pode fazer do seu jeito. É como se você imaginasse a grande mão de Deus, a destra poderosa de Deus. Vou colocar esse lado aqui com o lado direito. A destra poderosa de Deus.
E você tem coragem de falar assim para Deus: Deus, hoje aqui nesse lugar, arranca o meu coração e bota ele no centro da tua mão, para que tu tome domínio total da minha vontade. Essa é uma oração corajosa de se fazer. Porque se ainda agimos pela carne, essa oração você dá autoridade para que você haja 100% pelo Espírito, para que Ele tome conta. Porque essa destra poderosa de Deus é a mão segura, é a mão poderosa do Altíssimo. Que quando você coloca o seu coração no centro dessa vontade, ela faz assim, ó. Nada vai te tirar do centro do amor de Deus. Você entendeu? Então uma oração que você pode fazer aqui hoje nesse lugar. E essa oração ela vai fazer toda a diferença para o resto da tua vida. Onde você coloca mágoas, onde você coloca desespero, onde você coloca ansiedade. Tudo isso você coloca no centro da destra poderosa de Deus. Para que você busque a santidade. E Deus vai te levar para um lugar de santidade. Em nome de Jesus. Outro ponto, o quarto ponto, é o risco de ser dominado. Paulo diz algo que é muito forte, né? Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha, tem coisas que, numa primeira vista, elas podem parecer inofensivas. Elas podem parecer inofensivas, mas essas coisas podem te aprisionar. Estamos vivendo uma época de jogos, de bets, de tigrinho, de aviãozinho. Tem um monte aí, você escolhe. Você escolhe não, você não vai escolher nenhum. Mas as pessoas têm um monte aí, tem uma certa diversidade em relação a isso. E note que quantas pessoas eu tive a oportunidade de conhecer e elas estão mergulhadas nisso. Recente, tive uma pessoa que, cara, a pessoa perdeu um trabalho concursado. Perdeu o trabalho porque estava viciado em jogos de aposta, dessas apostas, né? Então a pessoa, olha a tragédia que ela viveu, né? Uma tragédia enorme. E às vezes o homem e a mulher de Deus, ele fala assim, olha, não, mas todo mundo fazendo, eu vou dar uma experimentada aqui, né? Vou botar só R$10. R$10 não vai fazer diferença para ninguém. R$10 não deixa ninguém mais pobre nem mais rico, graças a Deus. Mas você experimenta naquela expectativa do seguinte, olha, R$10. Se eu ganhar 100, né? Pô, rapaz, aí eu paro. Aí tu vai lá e ganha 100. Aí vem a matemática assim, olha como começa, né? Tem um desenho, acho que foi até o Enzo que me mostrou um desenho é tipo um passarinho, né? Aí você vai ganhar 100. Aí você fala, R$10, ganhei 100. Se for 50, 500. E você coloca 50. E vamos lá que de repente, né? O capiroto tá lá, te faz ter sorte. Porque Deus não tá nessa jogada. Aí você vai lá e ganhou os 500. 10, 100, 500. Agora eu vou postar os 500. Eu não ganhei, né? Eu ganhei, eu vou postar os 500. E você perdeu os 500. Mas você perdeu por isso aqui, olha. Quase você ganha 5 mil. Não, então vou colocar 50. Olha, você começou com 10. Já está colocando 50. E assim vai. E pessoas perdem casas, carros, se endividam, perdem família por causa de experimentar o que não deveriam. Você entende? Muitas pessoas. Ou seja, aquilo que era insignificante passou a ser um risco para você. Você se aprisionou. Vícios, hábitos que te aprisionam. Um exemplo, redes sociais. Oh, glória. Amém. Não, mas a gente não é de estar muito na rede social. Amém. Não, a gente não é. Olha, a gente não é de estar muito em rede social. Amém. Pois é. Se 10% aqui responderam amém, é para você ver como é que o negócio está pegando. Mas sabe qual é o nosso? Não, mas eu utilizo para edificar. Tá bom. Eu utilizo mais para aprender. Tá bom. Não, mas é uma ferramenta de evangelismo. Tá bom. Irmãos, quem postou 10 vezes essa semana e dessas 10, 5 foram coisa de crente. De crente. Pois é. Entendeu? Não, mas você utiliza para edificar. Você utiliza para avançar o reino. É quando a gente tenta arrumar desculpa para o que a gente está fazendo errado, né? É algo errado acessar a rede social? Não, claro que não. É errado viver na rede social? Isso pode te aprisionar. Você vai para lá e Facebook, Instagram, Orkut, tal. Entendeu? É o Orkut antigo, né? Mickey.
Mirk, né, da época de Mirk, mais de 40. O cara quer se acusar que tem mais de 40, ele fala, eu conheço o Mirk. Não vou nem explicar o que é que não vale a pena. Mirk era uma conversa, tipo o MSN, é antigo também MSN, né? Tipo o WhatsApp. Pronto. Ó, entendeu? Mas você consegue perceber, ou seja, a rede social quando surgiu a internet, ela era um avanço e foi um avanço extraordinário realmente. Mudou a história da humanidade acerca de divulgação e de expansão de conteúdo de uma forma rápida, né? Ela alcançou, assim, um universo que a gente nunca imaginou. A rede social trouxe isso também. Mas trouxe muita desgraça para muita casa. Entendeu? Quer ver uma coisa? Os jogos de videogame interagindo lá na rede social. Quantos e quantos caras largam a mulher lá na cama e amanhece jogando videogame até de manhã. Entendeu? Ou seja, você está sendo um aprisionamento para você. Isso está sendo um vício. Não, mas sabe qual é o detalhe? A hora que você quiser, você para. Né? Oh, mentira do cão, né? Não, eu tô assim, não, mas a hora que eu quiser, eu paro. É outra mentira maligna de Satanás, né? Aí você vive na margem da Bíblia. Pensamentos. O risco de ser dominados pelos pensamentos, esse é mais perigoso. Né? Quantas pessoas estão mergulhadas em depressão no dia de hoje? Né? Por quê? Por conta de pensamentos que a gente se permite ser aprisionados. Entendeu? Não estou dizendo que a depressão é só isso, mas tem muitos pensamentos que te levam para um lugar que você não consegue mais sair. Eu digo que determinados pensamentos que você tem, quando você se permite ser aprisionado por eles, é uma construção que você faz pelo lado de dentro. Você coloca os tijolos lá. Você bate a massa, você coloca o cimento e você coloca os tijolos. Só que você constrói pelo lado de dentro. É quando você quer sair, aí você não consegue mais. Aí você ficou aprisionado lá dentro. Entendeu? Então, é um grande risco de ser dominado. João 8,34 diz assim, ó, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O que você tolera hoje pode te prender amanhã. Aquilo que você tolera não permite se desgarrar, você pode ser aprisionado amanhã. Entendeu? Esse nada a ver, esse risco de ser dominado, quantos e quantos relacionamentos eles começam assim, ó. A pessoa vai namorar, ela está naquele momento de corte, né? Conhecendo o outro ali, aquele negócio todo. Aí lá um dia a pessoa vai dar um grito com a outra. Não, faz isso aí, porque dá um grito. Aí a pessoa, caramba, deu um grito comigo, cara. A gente está se conhecendo, deu um grito comigo. Aí ela tem duas formas ali. Uma, meu irmão, se já gritou comigo agora, eu vou casar para apanhar. É um pensamento. Sim? Beleza? Mas tem outro pensamento. Poxa, nós estamos há 6 meses, ele deu só um grito. Entendeu? 6 meses, só um grito que deu. Só um. Há 6 meses. Então assim, né? Se eu pegar um grito casado a cada 6 meses, tá bom. Aí você vai para dentro de um casamento e vai para dentro de uma prisão. Ao invés de você ter um relacionamento que vai te ajudar, vai te fazer crescer, vai construir família. Não. Você escolheu se aprisionar. Você colocou o tijolinho lá, você colocou os cimentos e continuou construindo pelo lado de dentro. Você se aprisionou. Misericórdia. Quinto ponto, Deus não nos chamou para o limite, mas para a santidade. Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quem pode abrir aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Deus não nos chamou para o limite, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O Barão já colocou aqui na frente. Verso 7. Diz assim, ó. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. O que é que a gente aprende aí? Que o padrão de Deus, ele não é assim, até onde eu posso ir. O padrão de Deus não é autorizar até onde você pode ir, mas quão perto de mim você é. Você entendeu a diferença? O padrão de Deus não é até quando eu posso ir. Todas as vezes que você se questiona dessa forma, é como se você se afastasse de Deus. Ou seja, isso daqui eu acho que é esquisito. Então bora ver até quando eu posso ir para eu não me desgarrar de Deus. Seria mais ou menos isso, entendeu? Até onde você pode chegar no extremo, a ponto de não cair da Bíblia, a ponto de não sair da presença de Deus. Mas o padrão de Deus não é esse, para o homem e para a mulher de Deus. O padrão de Deus é a pergunta que ele faz para você: o quanto que você me quer perto de você? Aí isso vai guiar toda a sua vida. Entendeu? Então Deus não chamou nenhum homem e mulher de Deus para viver limites. Ele chamou para a santidade.
Sem santidade é impossível agradar a Deus. Isso é a Bíblia que diz, não sou eu. Isso é a palavra de Deus, isso é a vontade do Senhor para cada um de nós. Então nós temos que sair dos limites. Esses limites é como se assim, eu dei um exemplo aqui uma vez, eu falei assim, poxa, arrumei um trabalho, você lembra disso? Vou ganhar 200 mil reais por mês, só vou trabalhar na quinta, no horário da cela, no horário do culto e no horário do culto de domingo. Só vou trabalhar esse período, vou ganhar 200 mil reais, é uma bênção, sim ou não? Não, nunca foi bênção. Está te afastando de Deus. Entendeu? Aí você, pela carne, você pode dizer o seguinte, não, mas peraí, mas vai trazer um sustento para minha família como nunca antes. Vai trazer conforto, vai trazer não sei o quê, eu vou até dizimar mais, meu irmão. Aí eu vou falar, parabéns, você passa os lábios indo pro inferno, parabéns, show de bola, vai chegar todo mundo confortável no inferno, até chegar lá, que lá é choro ranger de dente, como diz a palavra de Deus. Você entendeu? Ou seja, tudo aquilo que te afasta do Senhor, tudo aquilo que te afasta de Deus, ele nunca vai ser bênção para você. Nunca, nunca. Você vai permitir com que isso aconteça. Lembre-se, tijolinho que você está colocando pelo lado de dentro. E você vai acabar se aprisionando. O engano de quem quer conciliar... esse aqui é legal. O engano de quem quer conciliar tudo. Você conhece aquela pessoa que quer agradar todo mundo? Já viu? Ela quer agradar todo mundo, ela não quer desagradar ninguém. Isso é um engano. Tem pessoas que querem viver no mundo e na igreja, agradar a Deus e a carne e manter a aparência espiritual, mas com práticas duvidosas. Lá em Tiago capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus diz que uma pessoa assim, ela é instável em tudo que faz. Entendeu? Você quer agradar todo mundo, parabéns, você é muito legal, você está pronto para ser candidato a vereador, deputado, sei lá o quê. Por quê? Porque você agrada todo mundo, você vai ser bem votado. Você entendeu? Agrada todo mundo. Só tem uma pessoa que você não agrada, só uma. Mas não faz muita diferença não. Você só não agrada a Deus quando você se comporta assim. Só. Entendeu? Você agrada a todo mundo, ou seja, você faz aquilo que todos querem que você faça. Você fica aprisionado por querer ser aceito. Isso é uma mentira que o inimigo coloca na sua mente. Nenhum de nós aqui, irmãos, pode ter, mas assim, nenhum de nós aqui nesse lugar, nenhum tem sido chamado para isso, para agradar a todos. Pelo contrário, nós vamos desagradar algumas pessoas. Quem é a pessoa? Uma das pessoas que vocês, geralmente os pais, mais amam os filhos, né? Não vou perguntar quem você ama mais, porque eu era a senhora, depois e aí vai. Mas os pais, na ânsia de agradar os filhos, fazem tudo o que ele quer. Quem aqui faz tudo o que o filho quer? Tudo. Se você fizer tudo o que o filho quer, ele vai crescer saudável? Não. Por quê? Ele só quer comer o que agrada ao paladar. Aí você quer que ele coma brócolis, couve, alface, batata, rúcula, né? Rúcula é o nome daquele negócio lá? Rúcula. São coisas que, via de regra, não tem um paladar muito bom, mas faz bem para a saúde, né? Mas se você deixar a criança comer o que ela quer, ela vai ficar doente, vai acabar morrendo. Você entendeu? Ou seja, você não vai conseguir agradar todo mundo. Da mesma forma, é como Deus olha para cada um de nós. Se você buscar agradar o mundo, você vai desagradar a Deus. A matemática é simples, não tem outra forma de falar isso, que não seja dessa forma direta. E você tem que escolher acreditar ou não. E o que é que isso gera quando você tem essa mente dividida e é instável em tudo que faz? Frieza espiritual. Nossa, você vem para o culto e... Nossa, o louvor errou. A música não foi a que eu mais gosto, é aquela. Tem tempo que não toca na igreja. Entendeu? Nossa, vou até dar um toque para os irmãos lá. A nota está errada, é Sol maior e é Lá menor. Entendeu? Tem alguma coisa que está errada. Você chega aqui frio, gelado. O coração parece que veio lá da Antártida. E você quer ser aquecido aqui em meia hora ou uma hora de louvor que nós temos. Pode acontecer. Já aconteceu algumas vezes comigo. Entendeu? Mas essa não é a vida que Deus quer para cada um de nós. Eu dou para você. Ela traz confusão e distância de Deus. Tem irmãos que vão ser exímios questionadores. Exímios questionadores. A gente acabou de mudar a célula para amanhã, né? O sábado, passou de sábado à tarde, sábado à tarde para sábado de manhã. E alguém vai questionar. E louvado seja Deus por isso. A gente vai provavelmente iniciar o culto, se a gente não mudar... Estou orando por isso, talvez a gente vá mudar de prédio, né? Eu acho que está falando cada vez mais sobre isso. E
Hoje, né, tem uma goteira aí, isso me incomodou profundamente. E eu tô em oração, tá, Varão? Ainda nem conversamos, mas sabe, não tem nenhum prédio, não falei nem com o departamento administrativo ali, né? Mas tô orando por isso, que se deu uma ideia de conversa. Mas entenda que decisões são tomadas, às vezes, pela liderança de um ministério, pela liderança de uma casa, pela liderança do trabalho, entendeu? Que elas vão desagradar algumas pessoas. Mas existem decisões que têm que ser tomadas. Principalmente quando uma decisão for do Senhor, quando você tiver certeza que Deus está mandando fazer. Aí por mais que desagrade todo mundo, Deus mandou mudar de prédio. Aí o pessoal fala, não, mas aqui é melhor para mim, eu não vou para tal lugar. Aí começa de novo a obra lá, eu e a Carla, todo mundo escolheu não ir. Aí eu, a Carla e a Kiara hoje, por exemplo, ninguém foi. Deus mandou estar lá? Mandou. A gente vai começar lá no mesmo lugar. Aí seria a Lion aqui, né? Aí lá seria não, seria a Lion, né? Continuaria sendo Lion. Os irmãos iam montar outro ministério. Não pode ser Tiger. Pronto, vou dar uma dica pra você. Que não vai estar na vontade de Deus. Se você desviar por causa do negócio desse aí, entendeu? Mas é pra você entender que você não tá aqui pra ser político. Entendeu? Você não tá aqui pra ser a pessoa que vai agradar todo mundo. Não, hoje eu quero ficar em casa hoje. Eu quero ficar em casa. Não, mas tu não é todo mundo. Olha, vê na Bíblia onde é que tu está sendo chamado de todo mundo. Tu é chamado de filho de Deus, tu é chamado de príncipe, de sacerdote, de geração santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tu não é todo mundo. Entendeu? Não, eu vou fazer porque todo mundo quer fazer. Tu não é todo mundo. Tu nunca foi chamado para ser todo mundo. Tu é santo. Santo significa separado. Entendeu? Você tem sido chamado para ser separado por Deus. Aí vai fazer o que todo mundo quer. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que, para você ver como é a moda. Nada contra a moda, tá? Tem um pessoal que gosta da Carmen Mistério. Não vou nem olhar para não denunciar. Não vou nem olhar para não denunciar. Mas inventaram uma época esqueci o nome do negocinho. Agora já estava no meu nome. Aquele que girava. O negocinho que girava, que era um rolamento que girava. Esse aí mesmo. Como é o nome dele? Não é slide não. Não é spinner não. É outro nome. É spinner? Não, mas dava outro nome na época. Oi? Blade? Não, esse aí deve ser dos ricos. Mas vocês sabem o que é, né? Mas tinha um nome. Alguém joga no Google aí, por favor. Nome... Spinner? Pra mim era outro, mas tudo bem. O spinner, pronto. Cara, para pra pensar. Aquilo ali é um rolamento de ferro. Beleza? Alguém um dia virou moda porque ele aliviava o estresse. 2 perguntas eu vou fazer. Quem teve contato com aquilo? Como é o nome? Spinner, pronto. Pô, valeu, obrigado. A igreja é uma benção. Sério. Pode. Alguém. Quem chegou a rodar esse negócio na mão? Sinceramente. Pronto. Deixa eu ver aqui. Todo mundo praticamente, né? Você não, minha irmã? Nunca? Parabéns, minha irmã. Você é uma benção. Quem um dia pegou um negócio desse e rodou assim, estava estressado e falou assim: nossa, aliviou meu estresse. Não, sério. É sério. Cara, que ignorância que a gente acaba caindo, cara. De vez em vez, alguém lança algo lá que está sobrando uma mercadoria, às vezes, no lugar. Você entendeu? Alguém sobra uma... Pronto. Tinha uma pulseira que dava estabilidade. Aí o cara... Você lembra disso? Ninguém derrubava. Não tinha um negócio... Não lançaram a pulseira que era do estresse? E quem comprou a pulseira? Sério, só pra eu saber. Não. A pulseira, eu tenho certeza que... Quem comprou a pulseira aí? Pronto, tem um. Graças a Deus, irmão. Cara, a gente acaba... Olha como a gente vai... Não cai, né? Não cai. E quantas vezes tu caiu sem usar pulseira? Nenhuma. Entendeu? Na bola é porque era a máscara, né? Pra fazer o pênalti. Mas é pra você entender, cara. A probabilidade enorme de que alguém tava sobrando essa mercadoria lá em algum lugar e fez um marketing, gerou um negócio, alguém comprou e tinha de várias cores e não sei o que, fazia... Pronto, outro exemplo. O nome daquele negocinho que aperta. Popt. Fui febre um tempo desse aqui. Quem comprou aquele negócio pra casa? Eu comprei. Eu comprei porque a minha filha aqui, mas nunca que eu achei... Mas qual era a promessa? Aliviava o quê? Ansiedade.
Agora, aí eu vou fazer quem pegou aquele negócio e falou assim, nossa, eu tô tão ansioso. Aí, tec, 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 tec. Ai, agora obrigado. Quem passou por aquilo? Então para de agir como todo mundo, cara. Para de entrar nessa bobagem. Para de entrar nessa bobagem. Daqui a pouco vão lançar outra coisa contra estresse, contra coisa, e todo mundo vai comprar de novo. Olha, uma borracha de silicone, sei lá, para construir deve ser 50 centavos, R$1. Aquilo vendia por R$100 e pouco quando era grande, pelo amor de Deus. E o pessoal vai comprando. Ah, que era pedida para casa. Quanto é que é? Não, 70. Quanto? Não, meu irmão, vai atrás do de 20. É para você entender, não tá ansiosa, graças a Deus, não tá estressada, graças a Deus. Que negócio que eu vou comprar para... Você entendeu? E eu nunca vi um dizer assim, nossa, tratamento deu certo. 10 pessoas no Atacama, no deserto, não morreram porque tinha um negócio desse na mão. Eu nunca vou ouvir falar disso. Por quê? Porque é uma bobagem. A gente vai no efeito rebanho. No manada. Efeito manada. A gente é crente, é rebanho, né? Ovelha. A gente vai no efeito manada. Todo mundo faz e o crente quer fazer o que todo mundo faz. Isso está errado. Isso está errado. Entendeu? A modinha de você ter, todo mundo tem. Tu dá pro teu filho porque teu filho brinca e tal. Beleza, mas tem gente que adquire achando que vai passar o estresse, que vai passar a ansiedade. Sabe como é que passa estresse e ansiedade? Vai orar, varão. Vai orar, mulher de Deus. Vai buscar a Bíblia. Vai se integrar com o corpo de Cristo. Vai se integrar com pessoas que já venceram as batalhas que você está passando, estão lá na frente, consegue te ensinar como é que você vai fazer para passar por essas batalhas. Uma vez eu estava no trabalho, e essa eu vou falar porque... duas mulheres conversando. Uma era casada, a outra não era casada. E tinha uma que aquela mulher ela era enviada pelo Satanás. Estou te falando, ferramenta do cão. Ferramenta do cão. A menina, ela conseguiu brigar com todo mundo. 11 empregados. Ela conseguiu brigar até com a pessoa que morava em Roraima mesmo, por vídeo. Só pra vocês terem uma ideia. É sério, eu tô falando pra vocês. E o que aconteceu? Um dia, uma conversa. A bichinha queria casar, uma delas. Assim, tava atrás do namoradinho, queria casar. Um dia, do nada, ela senta na mesa dela e fala, fulana, não vou usar o nome, né? Fulana. Ela, oi, tu não vai casar nunca. Meu irmão, do nada. É sério, do nada. Tu não vai casar nunca. Aí a outra respondeu para ela assim, se tu conseguiu casar, eu consigo também. Por quê? Porque não pode ficar por baixo. Não pode ficar por baixo de jeito nenhum. Mas o que é que eu quero falar para você é o quanto que, o quanto que a gente tem pressa de viver determinadas situações que talvez Deus esteja nos transformando para viver diferente. A menina lá se envolvia com algumas pessoas querendo casar e queria casar. E não tinha casado, só se envolvia de mão em mão ali. Entendeu? Passar de mão em mão porque ela queria casar e ninguém queria casar com ela. Entendeu? Por quê? Porque ela tinha pressa naquilo que talvez Deus estivesse preparando um homem para lá, ela esperasse ela 5, 3, 10, 15, 20 anos. Mas o dia que ela casasse ia ser que até a morte separe. Ia ser um cara que ia tratá-la bem, que ia tratá-la como uma princesa de Deus. Você entendeu? Ou seja, o quanto que às vezes nós temos pressa para viver determinadas situações e não estamos prontos. Por quê? Porque nós cedemos ao desejo da carne. Você cede ao desejo da carne, desagrada a Deus, e lá um dia se coloca de joelhos e fala, ai Senhor, que esse aí que o Senhor transforma, ele só gritou uma vez comigo. Entendeu? Então você entendeu? Você pela ansiedade, a sociedade atropela todos os processos. E não adianta comprar o pop ou não sei o que lá, que não vai adiantar nada para você. O que você tem que fazer é buscar o Senhor. Amém? E por fim, um chamado alinhamento. Ai, vocês estão devagar pra caramba. Hoje Deus chama a igreja para sair das margens. Saia da margem. Pare de perguntar se você pode ou se você não pode. Nos momentos de dúvida, pergunta se agrada ao Senhor. Tenha preocupação com isso. Se você acha que tem uma possibilidade de desagradar a Deus, não faça. Não haja, não vá na direção. Se afaste. Para parar de negociar princípios. Note que a humanidade caiu. A matriz que Deus criou, ela pereceu por dar ouvidos a uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? E às vezes, quando você tem algumas dúvidas, a primeira pergunta que vem na sua mente é exatamente a pergunta que a serpente fez para a mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? É isso mesmo que está na Bíblia? É isso mesmo? Será que tu não pode? Ou seja, tudo aquilo que vem trazendo dúvida para o seu coração, uma probabilidade enorme que não seja do Senhor. Porque nós não servimos a um Deus de dúvida. Nós servimos a um Deus de aliança. Pode ver. Deus, aliança, propósito, direção, força, segurança, misericórdia, graça.
É isso que é Deus, não tem nada de dúvida na palavra de Deus. Outra, viver com integridade. Esse é o chamado alinhamento. Salmo 119:9 diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde, observando e conforme a tua palavra. Então, observar a palavra de Deus vai fazer com que você não viva à margem do que Deus quer. Observar aquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida e na sua vida vai fazer com que você não ande com dúvidas por aí se você deve ou não deve, perguntando para os outros se você pode, porque você não conhece a palavra. Você vai passar a ter zelo com a presença de Deus, zelo com o que Deus quer para a sua vida, zelo com o seu propósito. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E como é que você pode achar que você não tem um propósito também para o reino e para a eternidade? Entenda isso. Amém? Fique de pé. Quero orar com você. Essa mensagem de hoje, ela não é uma mensagem de condenação. Você não tem que sair daqui achando que está condenado. Meu Deus, aquelas minhas práticas. Não. Esse é o chamado de amor. Porque amou todo mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o chamado de Deus, não é o chamado para condenação, é o chamado de amor. Então, que você se constrange hoje aqui nesse lugar. Que você se permita viver esse constrangimento. Saia dessa vida de dúvida. Se de repente você, determinadas ações, determinadas práticas, até coisas que você tem dentro da sua casa, às vezes, isso pode causar dúvida para você. Se causa dúvida, eu vou dar uma notícia para você: abandone. O simples fato de poder desagradar Deus é mais do que suficiente para a gente tomar uma trajetória totalmente diferente do rumo que nós estamos indo. Por zelo da presença. Deus não quer limitar ninguém. Ele quer te proteger, Ele quer alinhar você com o centro da vontade dEle. Essa é a vontade dEle. E ficam essas perguntas francas para cada um de nós. Perguntas retas. Eu te convido a você fechar seus olhos para que você se concentre na resposta que você está disposto a dar aqui hoje, aqui nesse lugar. Eu vou te fazer 3 perguntas. Primeira, você tem vivido procurando brechas? Ou seja, os desejos que você tem tido. Você tem vivido procurando saber se estão na palavra? Saber se você pode? Saber se são um perigo? Saber se você tem que fazer? Segunda pergunta, tem coisas que você sabe que não convém? Ou seja, é até lícito, mas não convém para você. Será que você tem vivido com práticas, com ações, ou com omissões, que você sabe que não convém para você? Que você sabe que não fazem parte da sua vida, mas ainda assim você tem convivido com elas?